O Homem da Máscara de Ferro da Rússia. Uma história real. O mais jovem dos imperadores russos passou a maior parte da vida solitário e em uma prisão úmida. Nem os guardas sabiam sua real identidade. A história da vida de Ivan VI é quase tão trágica quanto a que Alexandre Dumas conta em seu romance O Homem da Máscara de Ferro. O menino nunca chegou a vestir nem mesmo uma máscara, mas foi vítima das intrigas da corte russa e viveu quase toda sua vida na prisão, sofrendo inclusive da indigna pena de ser privado de sua própria identidade. Nossa história começa na noite de 25 de novembro de 1741, no Palácio de Inverno de São Petersburgo. O reinado do mais jovem imperador russo, que durou somente um ano, foi abruptamente interrompido quando Isabel, a filha de Pedro o Grande, entrou no quarto dos pais de Ivan, acompanhada de soldados da Guarda Real. Hora de levantar, querida, gritou Isabel para Ana, a mãe de Ivan, enquanto os guardas detinham Anton Uritich, o pai de Ivan e o próprio bebê. Isabel proibiu os guardas de assustarem o pequeno imperador. Então eles ficaram ao lado do berço por cerca de 1 hora, esperando que o bebê acordasse. Quando a criança abriu os olhos, chorou ao ver os soldados. Pequena criança, você não é culpada de nada, disse Isabel quando lhe trouxeram Ivan. Os soldados não foram tão cuidadosos com a irmã do imperador, Catherine, que tinha apenas 4 meses de idade. Eles a derrubaram no chão, causando-lhe sequelas para toda a vida. Isabel deixou o palácio de inverno com o bebê no colo, mas ela não sabia o que fazer com ele, já que a criança era a única pessoa com direito legítimo de assumir o trono russo. O século XVIII na Rússia ficou conhecido como a Era dos Golpes Palacianos. Pedro o Grande chegou ao poder no final do século XVII, depois de uma série de golpes violentos que fizeram com que ele e seu meio-irmão, Ivan V, dividissem o trono até a morte de Ivan em 1696. Como o filho mais velho de Pedro, Aleixo, não poderia governar, Pedro mudou as regras de sucessão. A partir daquele momento, todo monarca deveria indicar seu sucessor em testamento. A primeira crise aconteceu em 1730, quando o imperador Pedro II, neto de Pedro o Grande, morreu sem designar um sucessor. Depois de uma batalha violenta na corte, uma das alas mais poderosas, lideradas pelo príncipe Dmitri Golitsyn, decidiu que o trono deveria ser dos descendentes de Ivan V, irmão de Pedro o Grande. A próxima imperatriz seria então Ana, filha de Ivan V. Enquanto isso, a filha de Pedro, Isabel, era afastada da corte. Ana se tornou imperatriz em 1730 e começou imediatamente a planejar a sucessão. Ana odiava todos os parentes de Pedro o Grande, pois acreditava que ele tinha roubado injustamente o poder de seu pai. Em 1730, Ana tinha 37 anos e aparentemente era infértil. Foi quando ela decidiu conceber um sucessor por meio de sua sobrinha, Ana Leopoldovna. Em 1739, Ana fez um casamento arranjado entre sua sobrinha e o duque Antônio Uritich de Brunswick.
Em 1740, um mês e meio antes da morte de Ana, Ivan VI nasceu e foi apresentado à corte e ao povo para provar que um herdeiro existia. Como o bebê era muito jovem para assumir responsabilidades de governo, sua mãe e seu pai se tornaram regentes. No início, a família queria manter a criança longe de questões da corte, mas não era uma tarefa fácil. Houve uma vez, por exemplo, que o enviado francês Marquês de la Chataudière exigiu que Ivan VI ficasse no trono enquanto ele lia uma carta oficial de seu rei. Ele era tão pequeno para o trono que apenas brincou e balbuciou durante toda a cerimônia. Depois do golpe de 1741, o poder retornou para o lado da família imperial, que descendia de Pedro o Grande. Isabel queria que seu reinado começasse bem e, originalmente, pensou apenas em exilar a família Brunswick. Seus aliados, entretanto, explicaram que um herdeiro legítimo poderia levar a um novo golpe. Assim ficou decidido que os Brunswick continuariam na Rússia e que seriam mantidos em prisão domiciliar. Como uma regra saída de um livro de ficção, era proibido mencionar o nome de Ivan. Todos os livros e moedas com imagens deles foram apreendidos e destruídos. Em 1745, ter posse de algum desses itens era considerado crime contra o Estado. Até nos procedimentos oficiais, papéis relativos a Ivan eram citados como documentos sobre uma certa pessoa. Em 1746, Ana Leopoldovna, a mãe de Ivan, morreu. Em 1756, Ivan, com apenas 16 anos, foi transferido para uma prisão de segurança máxima, onde ele era chamado de aquele prisioneiro, e os guardas eram proibidos de falar com ele. Havia outra ordem sombria sobre Ivan. Em caso de tentativa de fuga ou mesmo de um pedido de libertação, os guardas deveriam matá-lo imediatamente. Basicamente, Ivan vivia sob uma sentença de morte. Após um tempo, os guardas contaram que o prisioneiro vivia em constante ansiedade, reclamando de uma feitiçaria que o amaldiçoou, e levantando durante seu sono ao menor barulho que ouvisse. O pobre herdeiro também sonhava viver em um monastério. Aparentemente, os guardas se comunicavam com ele por uma triste e óbvia razão. Tendo vivido sempre confinado, o garoto de 16 anos precisava de ajuda com tudo e sua saúde mental não ia bem. Estava beirando a loucura. Em 1762, Catarina, a Grande, visitou Ivan na sua cela e notou que ele estava um pouco fora do normal. Mesmo assim, ela não aliviou seu martírio, já que ele tinha mais direitos ao trono do que ela, e, portanto, era uma ameaça. O fim de sua triste e tortuosa história ocorreu abruptamente em 1764, aos 24 anos, quando o tenente Vassili Mirotovich fez uma tentativa desesperada para libertar Ivan. Como havia sido ordenado antes, o prisioneiro foi morto e depois enterrado em um local desconhecido. A questão que permanece sem resposta é se Catarina conspirou para instigar o tenente Moritovich na tentativa de libertação e assim eliminar o herdeiro desafortunado, que era uma das poucas pessoas que a imperatriz temia.
O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Guilherme Umbelino. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.